Olá, eu sou Aline Mateus e esse é o segundo vídeo da série Biblioteca Matemática do Professor. No primeiro vídeo da nossa série, eu trouxe uma sugestão de leitura que era o livro Saber e Ensinar Matemática Elementar, da chinesa Liping Ma. E, embora eu recomende esse livro para todos que ensinam matemática ou que se interessam pelo assunto, essa escolha privilegiou um pouquinho mais os professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, dessa vez, eu vou lá para outra ponta e vou trazer aqui uma dica que eu acho que pode ser especialmente bacana para aqueles que ensinam matemática no ensino médio, talvez também nos anos finais do ensino fundamental. E essa dica, diferente também da escolha do primeiro vídeo, não é de um livro da educação matemática. É de um livro que eu acho que ajuda a ampliar aquilo que eu acho que eu chamaria de cultura matemática. O que eu estou chamando aqui, né, de cultura matemática? Conhecer grandes matemáticos, suas contribuições, conhecer aqueles problemas célebres da matemática que fizeram com que ela avançasse, né? Conhecer algumas histórias de bastidores que ajudam a dar um caráter mais humano para o desenvolvimento da matemática, que às vezes parece muito sisuda, conhecer algumas anedotas, conhecer alguns exemplos famosos. Então, tudo isso eu acho que é algo que nos ajuda muito a ensinar matemática, né? Que ajuda a gente a desenvolver um senso estético dentro da matemática, um senso de priorização para entender quais são as ideias mais importantes e que a gente tem que reforçar. Então é muito interessante. Além de poder, é claro, compartilhar também algumas curiosidades com os alunos. Então, nesse sentido, é que é a nossa dica de leitura de hoje. E você sabe quem é Bertrand Russell? E qual foi a contribuição que ele deu para o desenvolvimento da matemática no século XX? Bom, Bertrand Russell é um matemático tão famoso e, além de matemático, filósofo, ensaísta, um pacifista que se posicionou de forma muito contundente contra as guerras na sua época. Ele nasceu em 1872 e faleceu em 1970, no Reino Unido. Então, se você pegar e digitar no Google Bertrand Russell, você vai encontrar muita informação sobre ele, porque ele é de fato muito célebre. Mas eu duvido que você vai encontrar informação de um jeito tão legal, tão bacana, quanto nesse livro aqui, ó. Logicomix. É um livro escrito por dois gregos, vamos ver se eu acerto falar o nome deles, Apóstolos Doxiades e Christos Papadimitriou. E ele foi ilustrado pelo grego Alecos Papadatos e pela N de Dona. Então, esse livro aqui conta a história do Bertrand Russell por meio da linguagem dos quadrinhos. Olha lá, vou folhear o livro para vocês verem como é que ele é por dentro, tá? Só dar aqui uma visão panorâmica aqui do livro, tá? E então, assim, é um livro, é uma dica bem diferente, porque a gente está acostumado às vezes a pensar em história em quadrinho como para assuntos mais leves, para assuntos menos densos, ou então, né? Claro, acho que essa ideia foi meio já um pouco superada, mas alguns ainda pensam assim. Então, a história em quadrinho ou tem a ver com humor, ou é para criança, ou é para algumas ideias mais rápidas de serem aprendidas. E esse livro mostra que não. Ele é um livro delicioso de ler e que conta não só a história da vida do Bertrand Russell, mas também conta a sua busca para resolver algumas questões matemáticas. Eu não vou falar muito sobre, porque de fato aqui é uma narrativa, e se eu falar muito, estraga, né? Perde a graça, dou um spoiler. Mas eu vou contar um pouco o contexto, né? O que estava acontecendo, qual que era, vamos dizer assim, a matemática com que o Bertrand Russell estava preocupado em trabalhar. Então, no século XIX, a matemática avançou muito. Ela se tornou mais abstrata, mais complexa, mais ampla, teve um desenvolvimento fenomenal no século XIX. E no início do século XX, os matemáticos começaram a achar importante dar uma organizada na casa, digamos assim, né? Então, começaram a trabalhar um pouco mais com os fundamentos, procuraram definir algumas coisas. Por exemplo, você certamente, né, ainda mais se está aqui nesse canal, você sabe o que é número. Como você define número? Né? Definir número é algo muito difícil e é algo que só foi conseguido aí nesse período, final do século XIX, início do século XX. Então, era um momento de trabalhar os fundamentos da matemática para que todo aquele edifício enorme que
foi construído rapidamente aí no século XIX não ruísse. E o que aconteceu foi que o Bertrand Russell descobriu o que a gente pode entender como uma fissura nesse edifício. Ele percebeu que existia um paradoxo pairando aí nos resultados matemáticos, na maneira como a matemática é organizada por meio de axiomas e com raciocínio dedutivo os seus teoremas e corolários e etc. Então ele percebeu um paradoxo e isso pôs, digamos assim, os matemáticos da época em polvorosa e buscando resolver o problema dos fundamentos. Então essa época, né, é uma época que na história da matemática ficou conhecida como crise dos fundamentos. E basicamente foi com essa crise dos fundamentos que o Bertrand Russell mais se preocupou numa parte significativa da carreira matemática dele, né? E ele é considerado um matemático e um filósofo justamente porque a matemática com que ele trabalha está lidando com a lógica estruturante, né, da matemática. Inclusive, a linha de trabalho do Bertrand Russell está dentro daquilo que se conhece como logicismo. Bom, enfim, isso é para ter uma ideia um pouquinho do que acontece aqui, né? Mas o livro não vai falar só da matemática, vai falar da matemática, vai falar das paixões do Bertrand Russell, da sua infância. É uma leitura muito legal, uma leitura que ajuda a gente a conhecer uma etapa bastante, vamos dizer assim, não sisuda, porque eu gosto muito, acho interessantíssima essa etapa aqui da história da matemática, da crise dos fundamentos, mas é uma etapa densa, vamos dizer assim, e ajuda a gente a conhecer isso de uma maneira mais leve e mais entusiasmante, né? Então, Logicomix é a dica de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que se inscrevam no nosso canal para continuar seguindo essa série de vídeos, tá bom? Então, até mais, até a próxima!